jornalista Luciano Correia nasceu no município sergipano de Macambira, uma cidade pequena. Mas, logo cedo, a família migrou para Itabaiana, que é um polo regional do agreste sergipano, município que influencia a região onde se situa a cidade de Macambira. Curioso, inquieto, filho de pais funcionários públicos, o pai dele é auditor fiscal, a mãe tabeliã, uma família de classe média bem situada. Luciano, cedo, quando concluiu o ensino médio, migrou para Aracaju, de Aracaju para Salvador e aí não parou mais, virou um globetrotter. Morou em Sergipe, estudou na Bahia, onde se formou em jornalismo na Universidade Federal da Bahia, morou no Maranhão, morou na Espanha, morou no Rio Grande do Sul, morou em Cuba. Luciano é jornalista, doutor em comunicação, que é a sua área profissional, é doutor pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no estado do Rio Grande do Sul, e tem uma larga experiência. É professor universitário, é professor da Universidade Federal de Sergipe, e tem uma larga experiência como jornalista, repórter, redator, editor, diretor de jornalismo e também como gestor público, tendo exercido diferentes funções na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, onde também morou, na Prefeitura de Aracaju, no governo do estado de Sergipe e em importantes empresas da área de comunicação. Luciano deu uma série de entrevistas abrindo a sua memória para nos falar da sua vida. Luciano Correia dos Santos, nasci em Macambira em 16 de abril de 1961. João Correia dos Santos, é meu guru, meu Deus, tudo. Dona Josefa Afra Correia, da mesma forma, uma gigante, uma mulher antecipada no seu tempo. Josefa Correia dos Santos, minha avó, que a gente chamava antigamente assim, Mãe Zifinha, né? E meu avô, Alexandre Correia dos Santos, é nome de rua lá em Carira, terra dele e de meu pai, Alexandre Correia dos Santos, pai Alexandre. Cecílio Eugênio Alves, de Macambira, terra que eu nasci, o primeiro prefeito da cidade de Macambira. Me parece que foi em 1953 que ele se tornou prefeito, o primeiro prefeito do então desmembrado município de Macambira. E minha avó, Minervina Alves de Jesus. Você sabe, Carvalho, que pobre não tem a árvore genealógica de pobre, pelo menos dos meus pobres, né, é muito curta. Então, a vida inteira eu tentei retroceder um pouco, sempre tive dificuldade. Então, eu, na verdade, só alcancei, ouvi muitas histórias quando era menino, referências, né, já do avô de papai, enfim. Papai também saiu de Carira com 18 anos, muito cedo, então, de alguma forma, ele foi perdendo as referências, morou 10 anos em São Paulo, quando voltou, veio concursado para Macambira, então ele perdeu um pouco a possibilidade de alimentar essa volta ao passado. Então, embora eu, quando menino, eu ia muito a Carira, conversava muito com meus tios, minhas tias, meus primos, aqueles mais velhos, que antigamente se reuniam muito nas portas, né? E aí trazia um pouco do passado. Mamãe também. Mamãe era meu pai, meu avô, né, Cecílio, era proprietário de uma loja de tecidos, né? Que naquela época o comércio não era dividido, não era feito de muitas atividades. Um dono de loja de tecidos, numa Macambira ainda que nem tinha se tornado cidade, né? Era um homem próspero, era a pequena burguesia local, um homem ilustrado, um homem medianamente ilustrado, mas um homem de uma alma grandíssima, né? Um homem bonito, né? Um branco português de olhos azuis, né, que juntou com os morenos, os mulatos lá de papai, e deu nesse estrago aqui. Pois bem,
Então, a minha mãe nasceu, digamos assim, num berço de uma pequena burguesia, com escola já naquela época. Minha mãe depois se torna professora concursada. Então, era uma família que ocupava um certo lugar de destaque, né, naquela nascente Macambira. Então, somos 6, até eu ter 10 anos de idade, éramos 5, apenas eram 4 mulheres e 2 homens. Eu era o do meio, né, 2 meninas mais velhas e 2 mais novas. Somente depois de 10 anos é que eu ganhei um irmão. Sempre tive vontade, como todo irmão criado só com irmãs, né? Tinha vontade de ter um irmãozinho. E quando ele chegou, já era, a gente dizia assim, um rapazinho na época. Olhando hoje, não era, eu tinha 10 anos de idade, era uma criança, mas a gente já se achava, né? Aham. Naquela época. Então, meus irmãos são Marise, a mais velha, que é dentista, a segunda, a Sônia, né? É uma bancária do Banese, aposentada, o terceiro sou eu, a quarta é Diana, né? Foi do Banese também, tem uma pequena empresária, pequeníssima empresária lá em Itabaiana, e de depilação. Ela tem uma empresa, uma pequena empresazinha de isso, depilação Ah, com uns outros serviços na área. Denise que foi do Banese também, é recém-aposentada, mora aqui em Aracaju. E, por fim, Sérgio, meu irmão mais novo, que é dentista, mora em Itabaiana também. Esse já nasceu em Itabaiana. Dos 6 filhos de João Correia e Dona Afra, só Serginho nasceu já em Itabaiana. Os outros somos todos de Macambira. Embora, Cavalho, me antecipando um pouco, eu mudei aos 10 anos de idade, exatamente quando estava para nascer Serginho, nós nos mudamos para Itabaiana. De Macambira, inclusive porque se de um lado a mudança de Macambira para Itabaiana na época representou na minha vida como se você tivesse saído de uma cidade, né, uma aldeia, para uma cidade próspera. E olha, Itabaiana, estamos falando aí de uma cidade com 40 e poucos mil habitantes, em 1971. Mas Itabaiana já era um polo. Itabaiana segue sendo um polo regional, né? Todas aquelas cidades ali, satélites em torno dela, gravitam em torno de Itabaiana. E então, representava uma ascensão sobre vários aspectos, né? Cultural, digamos assim, tinha um status de você morar, é quase como se fosse morar numa capital. Mas meu pai sempre foi funcionário público, primeiro era tabelião, concursado, depois no fisco, né? Ele terminou a vida aposentado como auditor fiscal, e minha mãe também. Primeiro professora primária aposentada, concursada, e depois tabeliã concursada, certo. assumindo inclusive a vaga do cartório que era de papai, que papai dirigia. E a simples mudança de Macambira para Itabaiana representou uma perda de renda, né? Porque por alguns aspectos burocráticos e também pela cidade maior, que por ser aquela oferta de uma maior diversidade de cultura e de tudo isso, tinha um custo de vida mais alto. Então, um dos aspectos, Carvalho, que eu identifiquei foi justamente isso. A gente saiu de uma casa que era considerada uma das casas mais bonitas de Macambira, para mim é a mais bonita, eu ainda hoje tenho um amor, existe. Essa casa foi comprada por um ex-prefeito chamado Erivaldo, e eu não sei se ainda pertence a ele ou à família dele, mas está mantida lá, inclusive, lindamente no seu padrão original, que é uma coisa muito rica, né? Porque essa casa ela era moderna na época. Não sei como o papai conseguiu aquele projeto tão avançado, né? E continua lá. Assim. Ela era alta, né? Que é uma coisa já que saía do normal. As casas eram muito simplórias, né? Muito resultado da falta de condições da maioria da população. Isso, é isso. Essa casa, eu nasci em 61 e já me entendi como gente nessa casa. Eu tenho fotos, né, no álbum de casamento de papai e mamãe, tinha fotos da casa em obra. Isso aí por volta de 65 e tal. Eu acho que papai trouxe alguém de fora, de pedreiro, não sei, de Carira, alguma coisa assim. Eu sei que essa casa, ela tinha linhas modernas. Ela era alta, ela tinha uma escada na entrada, né? Tinha um escritório na frente, porque papai a vida inteira sempre teve seu escritório de trabalho ou de leitura, sempre, a vida inteira, onde ele se isolava para ler. Você conheceu o papai, sabe como ele era um homem extremamente devotado à literatura e, enfim, à leitura de maneira geral. Então essa casa, ela tinha uma área na frente muito fresca, muito agradável, com aquelas cadeiras tradicionais, antigas,
e todo o piso da casa, do começo ao fim, com aquilo que a gente chamava de, que eram os mosaicos, né? Aquele ladrilho que era muito comum e que ainda hoje se encontra em casas mais antigas, mas muito raro. Não sei por que, inclusive, a indústria deixou de fabricar, porque era uma coisa muito típica nossa, me parece que é uma herança portuguesa, porque eu vejo muito isso em casas na Índia, em Goa, em Macau, né? Eu já vi através de documentários e filmes que retratam essas regiões colonizadas por Portugal. Então, enfim, esses ladrilhos desapareceram, mas minha casa era toda feita disso. E eu lembro ainda da tonalidade desses ladrilhos, era muito bonito, né? Era uma casa também com quartos grandes, que é outra coisa que talvez por também não ter espaço, as pessoas faziam suas casas com dificuldade, não tinha, fazia tudo apertado, era tudo muito acanhado. A nossa casa era grande, os quartos grandes, né? Eu lembro que eu tinha um quarto para mim, como eu era o único filho homem, e minhas irmãs eram dois quartos mais divididos para as quatro irmãs, e com um quintal maravilhoso, com fruteiras, com garagem, enfim, uma casa que me traz muita saudade, Itabaiana. Então, um dos sintomas dessa perda, digamos assim, de um pouco de qualidade de vida foi porque fomos morar numa rua em Itabaiana chamada Antônio Dutra, que hoje é uma rua central, mas naquela época a gente achava um pouco distante, e era uma rua quente, era do lado do sol, uma casa muito acanhada, no padrão que eu descrevi aqui, uma casa de corredor, escura, com o pé direito baixo, a minha tinha pé direito alto, lá em Macambira, quartos pequeníssimos, com a cozinha apertada, com praticamente sem quintal e quente, muito quente. Então eu estranhei muito. Uma das dificuldades que eu tive em me adaptar em Itabaiana naquela época, eu acho que foi isso. Mas nós ficamos poucos meses nessa casa, Carvalho. Se eu puder já ir adiantando, logo depois, papai alugou uma casa numa rua de Itabaiana, que todas as casas eram de propriedades de um senhor chamado Genésio. Ele era um marceneiro conhecido em Itabaiana. Ele me lembra aquele personagem João Romão, do livro, do romance de Arthur Azevedo, né, o Cortiço. Ele tinha várias casas em Itabaiana. Era um homem extremamente rústico e simples, mas uma figura extraordinária, um homem que eu gostava muito, né, e me tornei amigo do filho dele. Até hoje é um dos meus melhores amigos. E nessa rua, que era a mesma rua do supermercado antigo, J. Vasconcelos. Essa bem na área central de Itabaiana, ali praticamente na Praça da Feira, moramos um ano. Depois de um ano, papai aí já mais equilibrado, né, compra casa lá na rua Antônio Joaquim da Silva, perto da Avenida Otoniel Dória, uma zona melhor um pouco, uma casa um pouquinho melhor, um pouquinho também melhor, mas era a nossa casa, recém-construída, era uma casa nova, que é a Rua do Estado do Presidente Médici, né? Talvez comece aí essa história de paixão pelo Tremendão da Serra. Interessante, Carvalho. E você pergunta porque você sabe que as famílias antigamente tinham uma constituição que se ampliava. Nós tivemos uma menina que ajudava, né, nas lides domésticas, né? O povo dizia Lídia, né? Antigamente, chamada Edinha, e que até hoje a gente tem, eu e meus irmãos temos uma consideração de irmã, né? Minha mãe tem ela como uma filhada, né? Os filhos dela são batizados lá por minha mãe, mantém uma ligação com a família lá em Itabaiana, mas era uma menina que chegou menor lá em casa, porque a tia dela, na verdade, tinha sido empregada durante muitos anos na nossa casa, a tia da tia dela também tinha sido, veja, essas coisas que o nosso país também produz desde que os portugueses aqui chegaram, né? Esse tipo de relação patrimonialista, enfim. Então, a Edinha, eu não alcancei a tia dela, a anterior, mas Edinha foi uma espécie de irmã e era uma empregada, e menor, né? Hoje era impensável uma situação dessa, né? Graças a Deus o mundo evoluiu, né? As relações trabalhistas modernizaram esse tipo de... Não que eu vou imputar aqui nenhuma culpa, né, para minha mãe e meu pai, né? A gente não pode, você é historiador, sabe disso, a gente não pode julgar o passado com os olhos do presente, né? E assim, né, não sei se é uma desculpa, mas era uma pessoa que a gente tinha uma relação afetuosa. Até hoje temos, enfim. E a casa era habitada, portanto, por 6 filhos, meu pai, minha mãe e Edinha. Estudar
estudar, e papai sempre foi muito tão objetivo nessa sua determinação que ele nunca cobrou muito dos filhos. Tanto que alguns desenvolveram mais habilidades do que outros para casa. Para você ter uma ideia, Carvalho, mamãe mesmo, como foi, eu disse que mamãe era uma mulher antecipada no seu tempo. Mamãe já era concursada eu acho que em 55, 54, por aí, quando ela entrou no quadro do magistério municipal de Macambira por concurso, e depois do Estado, do Tribunal de Justiça, ela passa a ser tabeliã. Então, mamãe nunca foi uma dona de casa no sentido tradicional, embora cuidasse da casa, tudo estava sobre a batuta dela, mas ela nunca foi. Mamãe cozinhava pouco, sempre teve alguém para fazer isso. E papai, ao mesmo tempo, também ajudava. Eu vi assim, papai ajudando às vezes, fazendo uma carne frita, que a gente gostava do tempero dele também, mas nós sempre fomos dedicados só a estudar. Eu, que sempre fui meio vagabundo para estudo, né, acho que até hoje, jogava bola na rua, mas enfim, nunca fui cobrado, né? Acho até que devia ter sido mais apertado o papai, para me disciplinar um pouco mais para a vida. Olha, Carvalho, são tantos, tão numerosos, que eu, de fato, fico temeroso de pensar nisso agora. Eu, inclusive, nunca pensei numa questão como essa, talvez porque, de fato, a história familiar do nosso núcleo, ele é tão povoado de momentos muito grandiosos, de muita união, de muito afeto. É uma família, como aquelas famílias italianas, né, que cresceu para um núcleo duro de em torno de 40, 50 pessoas, o duro hoje, né, porque felizmente a gente só perdeu até agora papai, né? Mamãe está aí já cansadinha, mas durinha. E é uma família que até hoje mantém esse barulhenta de muitas festas, não é muita festa mesmo, de muita fraternidade, muita solidariedade, muita irmandade de fato. Então é essa família que já vem assim desde quando era um núcleo mais reduzido. São tantos os momentos, eu não estava nem preparado para uma pergunta como essa, Carvalho, mas assim, desde quando a gente saía, né, na papai tinha uma rural, né, e a gente ia nessa rural para Carira, passar às vezes finais de semana, passar períodos, aquela família toda unida, se deslocando, fazendo de uma viagem de carro, que naquela época era uma epopeia, né, você ir das péssimas estradas de Pissarra, de Macambira, para chegar em Itabaiana e depois ainda romper Frei Paulo, Mucambo e Carira, né, estradas perigosas, inclusive. Eu lembro que tinha uma subida em Carira que era muito perigosa. E isso marca, né, os deslocamentos para Aracaju, para a praia, né? Papai gostava muito disso, né, de sair da rotina e trazer os filhos dele para desfrutar de passeios, como por exemplo na Atalaia, né? Quando eu menino ainda, mas eu e eu sempre gostei muito de banhos de rio, de mar, de tanque, né, que era o que tinha muito antigamente. Então lembro que, inclusive, que uma das primeiras vezes que eu vim em Aracaju, pequeno, minha mãe me pegou pelo braço, chegou ali na rua da frente, né, e me apresentou o Rio Sergipe. Eu não sei se ela disse isso, mas a impressão que eu tive é que ela me vendeu o rio como mar, né? Tipo assim, aqui é o mar. Não sei se ela usou essa palavra. Eu às vezes tento conversar essas coisas, ela não lembra disso, que, enfim, talvez não tenha ocorrido, mas acho que e já fiquei encantado com aquele rio ali que para mim, que gostava e sempre até hoje gosto muito de água, né? Para mim foi uma imagem. Isso foi um pouco antes de conhecer a praia mesmo, o mar aberto. Olha, eu sou um cigano, né, Carvalho? Você também sabe disso. E outro dia eu fiz, agora não, que eu já tenho 10 anos novamente em Aracaju, sem sair daqui. Mas até os 50 eu tinha quase a metade da minha vida fora de Sergipe. Né? Eu morei os primeiros 10 anos em Macambira, depois morei 7 em Itabaiana, em 3 casas, a última delas demoramos um pouco mais. Depois vim para Aracaju, já fazer engenharia química aos 17 anos, morei aqui 2 anos e meio, numa república, na Rua da Frente, de grandes lembranças também, e depois fui para Salvador fazer jornalismo. Morei primeiramente numa casinha muito bacana, mas era numa favela. Eu já fui favelado, Tavares, sem fazer aqui folclore. Eu morei na descida do Alto das Pombas, ali na Federação, em Salvador, para a favela do Calabar.
né? Eu cheguei em Salvador e eu não consegui vaga na residência universitária e fiquei desesperado, inclusive, porque papai tinha me dito que não podia me sustentar na Bahia. Mas eu consegui um quarto para dividir um quarto em uma casinha, nessa casinha de favela, que embora fosse nesse lugar, mas era uma casinha muito bonitinha, pintada de azul, assim, aquele azul turquesa, né? E era um jornalista que era o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, um poeta, uma casa muito frequentada. Eu conheci muita gente muito bacana na literatura, no jornalismo baiano, né? Figura que eu tenho um maior carinho até hoje. Os anos me fizeram ele perder de vista, nos perder de vista. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Já procurei esse cara, Carvalho, e uma das informações que eu tive é que esses caras que viraram esotéricos, e até de nome ele mudou, né? Entrou num desses baratos aí, existencialistas, de coisas, né, indianas, né? Coisas do Oriente, como diz Gilberto Gil, né? Então, até o nome ele teria trocado, né? Tenho poucas lembranças. Morei aí depois dessa casinha, aí consegui sim uma vaga na residência universitária da UFBA, ali no Corredor da Vitória, né? Do jeito que eu fui favelado ali, meu quase favelado, eu morei, eu seria hoje vizinho de Ivete Sangalo, de outros figurões aí do PIB baiano, né? Eu morei no Corredor da Vitória há 4 anos, na residência universitária da UFBA, que existe até hoje. A gente tinha uma praia particular lá no fundo. Você descia aqueles degraus, eram 252 degraus, mais a parte de pedra que tínhamos que caminhar, a parte de cima e de baixo que tinha de pedra, dava, enfim, muito alto, para a praia do Xangri-Lá, onde, né, aquela geração um pouco licérgica, um pouco de esquerda, um pouco maluca, pintava e bordava nesse Xangri-Lá. A gente era mal visto porque lá rolava de tudo, né? As meninas do movimento estudantil também iam tomar banho lá e às vezes esqueciam seus trajes. A residência universitária da UFBA, ela tinha grandes histórias, né? Porque compositores baianos, né, e de fora também andaram lá, Tom Zé, Jorge Maltner. Jorge Maltner esteve na minha faculdade de comunicação, deu um show. Por quê? Porque o movimento estudantil ele era muito propositivo no campo da política. Eu lembro que a gente discutia textos profundos, né, da teoria política. Existiam as tendências que eram ligadas, por exemplo, ao PC chinês, né, os chamados maoístas, né, tinha os da Libelu, né, que eram trotskistas, tinha o Partidão, que era reformista, né? O Partidão nunca foi muita, né? A gente conhece a história do Partidão, era aquele socialismo bem light, né? Bem light. Pouca diferença para o PDS. Tinha o PCdoB, que era um racha do Partidão, justamente rachou lá atrás por causa da divergência, do excesso de conciliação do PCB. Pois bem, o movimento estudantil era isso, mas era também muita cultura, tinha muita gente preparada, muita gente com muita leitura, e convivia com essas emergências de realidades culturais, de movimentos alternativos, e a Bahia sempre foi muito rico nisso. Então eu senti ainda, eu peguei um pouco o bafo disso, na própria residência universitária. Nós tínhamos uma militância ativa, né? Fazíamos muita militância. Bom, e a Praia do Xangri-Lá era o nosso lazer, onde a gente também trazia um pouco esse povo, né? Eu vivi uma Salvador idílica. Eu tinha a impressão que eu dominava a cidade. Eu cheguei em Salvador em 82 e ela tinha 1 milhão e poucos, acho que 1 milhão e 800, entre 1 milhão e 500 e 1 milhão e 800 mil habitantes. Mas a gente saía ali primeiro que a gente morava no centro de Salvador, no corredor. Então íamos para as escadarias do TCA, do Teatro Castro Alves, ali no Campo Grande, e encontrávamos todos os estudantes que moravam em repúblicas, ali daquela região central de Salvador, do Pelourinho, né, de outras regiões, e de outros estudantes do movimento estudantil, do movimento cultural, que iam para lá, né, para ficar na porta do TCA, das peças, dos shows do TCA, ou da concha acústica. E isso, por si só, já tinha uma efervescência cultural, já era uma atividade cultural. E dali a gente se programava para das festas do movimento estudantil, nas residências universitárias, nas faculdades, nos centros acadêmicos. Eu lembro de São Lázaro, lá onde ficava a Escola de Ciências Sociais, né, lá de São Lázaro, a Faculdade de Medicina, que tinha um diretório acadêmico muito politizado, né, que era presidido por esse que é deputado federal aí do PT, já há umas 2 ou 3 legislaturas, o Jorge Sola. Esses caras foram meus contemporâneos de movimento estudantil.
o Nelson Pellegrino, que foi candidato a prefeito de Salvador, Alice da Mata, Javier Alfaia, que foi presidente da UNE. Então, esse povo se encontrava nesses eventos e tínhamos, portanto, vivíamos uma Salvador pujante. Eu me formei em 85, voltei para Aracaju, morei mais ou menos um ano e pouco num apartamento que papai tinha aqui, papai morando em Itabaiana, mas tinha um apartamento, papai um pouquinho já mais remediado, né? Tinha esse apartamento ali na Vila dos Poetas, ali na Nova Saneamento. Ela terminava no mato, né? Veja só, Aracaju terminava ali, né? Foi o então prefeito João Alves quem desbravou essa de Aracaju. E eu morei nesse Vila dos Poetas. Minha irmã mais nova, Denise, também morou, mas aí depois ela passou no concurso do Banese e foi embora para trabalhar em Porto da Folha. Casou também depois com meu cunhado Aguinaldo e eu fiquei só nesse apartamento, né? E foi um período muito bom também, mas logo acho que comprei um apartamento, enfim, aí já não lembro, mas me parece que eu fui para o Beira-Mar 2, Carvalho, e em 1988, fui para Maringá, no Paraná. Né? Você conhece essa passagem, morei 4 meses, né? Fui assessor de comunicação da UEM, né? A Universidade Estadual de Maringá, universidade que formou Sérgio Moro, e fui assessor, fui chefe da assessoria de comunicação da universidade, você lembra disso? Depois voltei para Aracaju, né, e fiquei mais um ano e pouco, e aí entrei novamente na minha diáspora, fui para São Luís do Maranhão. Morei 2 anos em São Luís do Maranhão, onde eu fui primeiro ser o chefe de reportagem da TV Difusora do Maranhão, que era uma afiliada da Globo, depois passou a ser SBT, e fui diretor de jornalismo. Né? Fiquei 2 anos, morei num hotel, uma experiência muito boa de morar num hotel. Fim dessa experiência, tive uma outra que foi, como foram 3 meses, eu posso dizer que é quase uma casa. Né? Você morou 3 meses num lugar que foi em Havana. Né? Eu fiz um curso de especialização em Havana, de Economia e Política da América Latina. Você também conhece essa história, você fez o mesmo curso. E morei, diferente de você que morou em Machurucuto, município de Balta, na periferia de Havana, um pouco longe. Pegavam 2 guaguas terríveis para chegar, e não era tão longe, mas era muito ruim o transporte. E eu tinha no meu grupo de colegas lá em Cuba, uma argentina muito radical que fez uma rebelião e se recusou a morar nesse lugar porque, segundo ela, a gente não estava conhecendo a vida real do povo cubano. E a gente foi para lá para isso. Então, terminou e a gente foi morar no Hotel Nacional de Havana, ali em Vedado. Nada mais apropriado para uma revolucionária radical que era do Partido Intransigente da Argentina. A esquerda e suas delícias.